Não é investindo mais no seu Instagram que você vai fidelizar mais famílias aí no seu consultório. Eu sou a Julie, pediatra, hematologista infantil e cofundadora do PDC. E aqui neste canal, nós ensinamos de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar referência aí no seu consultório. Então, já sabe, se você quiser aproveitar todos os conteúdos, se inscreve aqui nesse canal. Bom, quando eu comecei o meu consultório de pediatria, lá no finzinho da minha residência de pediatria, eu tinha a certeza absoluta que fazer consultório era extremamente fácil. Afinal, pesar e medir criança, todo pediatra consegue fazer. Isso é muito simples. Então eu logo aluguei uma sala, reformei, comprei os móveis, contratei uma secretária e comecei os meus atendimentos. Até aí, estava tudo certo. Até começar a chegarem os primeiros pacientes. E logo no começo, uma mãe já me fez uma pergunta que eu não tinha a mínima ideia do que responder. A pergunta foi: qual era o melhor tipo de sapatinho para ela comprar para o filho dela que estava começando a andar? Eu não me lembrava em momento nenhum em qual estágio da minha residência eu tinha aprendido aquele conteúdo. Não lembrava porque eu não tinha aprendido aquele conteúdo. E depois desta pergunta, outras e outras famílias chegaram ao meu consultório com dúvidas extremamente difíceis de serem respondidas. Não porque elas são extremamente técnicas, mas porque eu nunca tinha tido contato, acesso a esse tipo de conteúdo prático. Eu sabia muito bem colocar uma criança numa curva de crescimento, analisar a carteira de vacinas, até saber os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Mas se uma mãe me perguntasse qual era o melhor brinquedo para aquela idade, eu não sabia responder. Se ela me perguntasse a diferença entre duas marcas de vacina do particular, eu também não sabia responder. E por me sentir extremamente sozinha no consultório, solitária mesmo, não ter com quem compartilhar esses casos, afinal, todas as minhas outras colegas não faziam consultório e, inclusive, achavam que isso era loucura da minha parte, eu não tinha com quem discutir caso, não tinha uma comunidade, um ambiente propício para eu me desenvolver em relação a esse estudo de puericultura. Eu participava de todos os congressos, eu lia todos os livros que tinham, os artigos, os documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas sempre parecia que uma mãe me fazia uma pergunta que não estava em nenhum desses lugares. E era verdade. Então, eu, por conta própria, comecei a estudar a puericultura que eu acreditava ser necessária para fidelizar as famílias no consultório. Eu ia nas farmácias, eu lia rótulo de produto, eu via preço, eu tentava ver a diferença entre um e outro, eu ia nas lojas de produtos infantis para ver diferenças entre cadeirinha para alimentação, cadeirinha de carro, enfim, eu tentei trazer para a minha realidade aquela realidade que era a dos meus pacientes. E com isso, eu consegui aos poucos me tornar referência no meu bairro. Porque a consulta que eu entregava não era uma consulta engessada, teórica, e sim uma consulta que trazia as respostas que os pais pediam e tanto precisavam. Até que um belo dia, um casal com seus 3 filhos, uma família muito querida que eu atendo, passou em consulta comigo depois de anos procurando pediatras, e essa mãe chegou para mim e disse: nossa, doutora, até que enfim eu encontrei uma pediatra que resolveu todas as minhas questões, que não me encaminhou para todos os tipos de especialistas, porque até agora todos os pediatras que eu passei só me encaminhavam e nunca se sentiam seguros para resolver o meu problema. E aí é que veio a grande ideia de realmente a gente ter um local exato, um roteiro verdadeiro de estudo prático de puericultura, porque nós temos sim muitas referências bibliográficas teóricas, mas unir essa teoria com a prática é extremamente difícil, porque exige muito tempo e dedicação por parte do pediatra. E assim surgiu o PDC. Surgiu esse roteiro, esse programa de estudo completo com a puericultura desde a consulta pré-natal até a adolescência, unindo a ciência
com a experiência de 16 anos de consultório e mais de 7.000 crianças atendidas nesse período. Afinal, pediatra que não se atualiza, não fideliza. Essa aqui é uma frase que a gente usa muito aqui dentro do PDC e que você agora que está seguindo a gente aqui no canal vai começar a usar também. Concorda comigo? Coloca o comentário de vocês aqui se vocês concordam que o pediatra que não se atualiza, não fideliza pacientes. Então, se você também passa exatamente por tudo isso que eu passei e às vezes fica com aquela cara de interrogação diante de uma pergunta de uma família, você precisa urgentemente participar de um programa de atualização e de educação em puericultura, em pediatria de consultório. E vai ser um prazer apresentar para você todo o conteúdo aqui dentro do PDC. Então, se você quiser também se atualizar e conhecer um pouquinho mais sobre essa puericultura, que nem sempre a gente encontra nos livros e nos artigos, já sabe. Segue aqui a gente no canal e compartilhe esse conteúdo com aquele colega que você também vê que sofre demais diante dessas perguntas cabeludas que as famílias nos fazem.